Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez seja realmente mais e mais abundante sobre o seu coração. Que privilégio Deus me oferece de poder chegar a você com a palavra dele aberta, a Bíblia Sagrada. Vivemos em um país onde há tanta liberdade para poder levar a palavra de Deus. Existem países que não têm essa liberdade. Ou seja, a palavra de Deus ali, a Bíblia Sagrada, é expurgada, não pode haver pregação, mas aqui, que honra Deus nos dá, que liberdade, como que as pessoas podem ouvir a palavra de Deus o dia inteiro, como na Rede Super, na Rádio Super, o dia inteiro, às 24 horas, a palavra de Deus é anunciada e proclamada. Hoje, eu quero proclamar para você a bendita palavra do Senhor. Sabe, quando eu leio aqui as palavras de Jesus, e são palavras assim, não bonitas. A palavra dele não é simplesmente pela doçura das palavras, mas aquilo que envolve, aquilo que traz, aquilo que realmente comunica vida. Preste atenção. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em João, no capítulo 10. E é um momento que Jesus Cristo, quem sabe, estava vendo assim um rebanho de ovelhas, muitas ovelhas, ovelhas grandes, pequenas, ovelhas assim, bem com cores diferentes também. E é um momento que Jesus, aquelas ovelhas com certeza ali, mas se elas não tivessem também, mas Jesus olha para aquele grupo, pessoas que estavam seguindo, olha para os seus discípulos, olha para aqueles homens, para aquelas mulheres, e com o coração dele exulta, o coração dele bate assim, com tanta alegria, e ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Palavras, realidade, algo celestial, quando o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará de minhas mãos. Seria tão lindo se todos pudessem ser ovelhas do rebanho do Senhor. Tudo na vida é uma escolha. Ninguém nasce já no rebanho do Senhor. Há um momento quando nós experimentamos uma mudança tão radical na nossa vida. Aquele momento quando rasgamos o nosso coração, abrimos a nossa vida e convidamos dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Quando você faz uma oração assim, quando você se entrega a Ele, há uma mudança. Você passa a ser ovelha dele. Jesus é o bom pastor. E a palavra dele, ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando você vê a realidade da vida de Jesus, indo até a cruz, morrendo, dando a vida para me resgatar, para resgatar você, para nos dar a salvação, é algo tão glorioso, tão divino, tão celestial. Por isso que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Nós não nascemos já ovelhas dele. Há um momento quando nós escolhemos, há um momento quando escolhemos seguir Jesus, há um momento quando fazemos esse convite, entregamos a nossa vida a Ele. E Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. No momento quando alguém se transforma na ovelha de Jesus, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. Sabe, a ovelha de Jesus tem uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Aquela voz interior, não significa simplesmente esse som, mas dentro do Espírito. Ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, o caminho vai sendo aplanado, ele vai caminhando com o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
Eu as conheço e elas me seguem. Sabe, a nossa vida, a vida cristã é seguir Jesus, é segui-lo. O grande problema é que hoje tem muita gente que segue uma religião, segue um sistema, segue regras de igrejas, ao invés de seguir Jesus. A palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas Jesus conclui dizendo assim, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Sabe, não existe privilégio maior aqui na terra. Não existe nada que se compara a esta realidade tão divina. O Senhor dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, jamais perecerão. Jamais. E ninguém as arrebatará de minhas mãos. Isso traz uma segurança tão grande. Sabe, ser um seguidor de Jesus é ser essa ovelha. É verdade que muitas vezes tem lobos vestidos de ovelhas, mas aquilo ali é apenas mentira, não é realidade. Não é simplesmente colocar uma capa, pele de ovelha, que se transforma em ovelha. Não. Ovelha é o coração. É ter o coração de ovelha. Por isso, se você ainda não se sente uma das ovelhas dele, hoje é esse dia maravilhoso para você experimentar uma guinada na sua história. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Eu as conheço. Conheço suas virtudes. Conheço suas fraquezas. Conheço suas lágrimas. Conheço suas decepções. Conheço a sua vontade de acertar. Conheço o seu arrependimento. Conheço. Eu as conheço. Eu os conheço. Sabe, quando você vai confessar seus pecados ao Senhor, não é para Deus descobrir, porque Ele já sabe. Você confessa para saber, para você saber que Ele sabe. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Nosso telefone está aí ao seu dispor. 3429-9550. Você pode ligar quando desejar. Queremos ouvir você. Queremos orar com você e por você. Queremos e temos o sonho de ver você como ovelha do Senhor, parte do rebanho de Deus aqui na terra. Não importa onde você esteja me assistindo, importa saber que Deus quer que você experimente o melhor que Ele tem. Então ligue. Queremos ter um diálogo com você, conversando com você, ouvindo você. E o nosso telefone sempre está aí ao seu dispor. Aqui em Belo Horizonte, onde estamos, o código é 31. E o nosso telefone 3429-9550. Ao ligar, você não vai estar falando com uma máquina. Do outro lado, você vai estar conversando com uma ovelha, sabe? Mas é uma ovelha guia. Aquela que está ali, aquele irmão, aquela irmã, tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de compaixão, pronto para orientar você, para orar com você, para orar por você, para abençoar a sua vida, para que realmente você possa experimentar aqui na terra e desfrutar aqui na terra do melhor que Deus tem. Divulgue de uma forma muito intensa para os outros esse número de telefone, porque eles poderão usá-lo em qualquer ocasião para que possam experimentar o melhor de Deus. E amanhã, se o Senhor Jesus permitir, nesse horário eu quero voltar com o propósito de continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no bom e precioso nome de Jesus Cristo. Amém.